Gente, como vocês estão aí? Tudo bem? Que bom. É o seguinte, hoje a gente vai falar sobre autossabotagem e auto-boicote. E é o seguinte, eu escuto isso assim, tipo, diariamente, pelo menos umas 3, 4 vezes, ou eu leio, assim, essa ideia de eu estou me auto-sabotando, me auto-boicoto e tal. Já falei e falo bastante sobre isso, mas acho que eu não fiz ainda um vídeo organizado assim sobre isso. Para explicar para vocês por que eu digo que não existe autossabotagem em si, que a ideia de auto-boicote é uma farsa, é uma falácia, assim, e que não existe, que se você não quer se fazer mal, você está só tentando se fazer bem de um jeito idiota, de um jeito burro, de um jeito não eficaz, ineficaz. E aí vamos lá, vou explicar para vocês, vou botar o índice aqui, vou explicar para vocês por que eu digo isso. A gente vai ter que acordar algumas coisas, né, para entender. Aí eu vou dar algumas aberturas de ideias para vocês pensarem sobre isso, assim, várias ideias que indicam, que defendem, assim, o que eu estou tentando dizer, tá? E assim, elas não vão esgotar o tema, porque é um tema enorme. Você pode colocar essa ideia da autossabotagem em muitos lugares, em muitos comportamentos, vamos dizer assim, muitas ações que você faz na vida, em muitas coisas que acontecem na sua vida, você pode botar esse carimbo da autossabotagem. Então não vai esgotar isso de jeito nenhum, vai ser sempre uma coisa aberta. E aí eu vou dar alguns contra-exemplos que vocês poderiam me dar, vou tentar fazer isso, e explicar por que isso também não é autossabotagem. Várias vezes, mas isso não é autossabotagem? E aquilo que eu fiz, tal coisa, de tal jeito, como é que isso não é autossabotagem? E aí eu vou explicar, vou dar alguns contra-exemplos, são diversos, de modalidades diversas do que seria autossabotagem. E vocês podem pensar em alguns também com vocês, colocar nos comentários também alguns e falar, mas isso não é autossabotagem? Eu posso tentar responder, não sei se eu vou conseguir responder nos comentários e tal, mas eu posso tentar responder. Mas eu tenho como é que chama? A esperança. Como é que chama isso? Esperança. Eu tenho a esperança de que, se eu for claro no que eu quero dizer nesse começo, aqui nessa primeira parte do vídeo, vocês conseguem usar o que eu vou propor para rever essa ideia de vocês de que é autossabotagem. Tá bom? E isso pode ser bastante importante na vida de vocês, para vocês pararem de achar que vocês querem se fazer mal. Que vocês têm um problema aí, que vocês querem se fazer mal, porque vocês têm questões aí e tal. O problema da minha autoestima, que eu quero me fazer mal, é um problema assim eu não gosto de mim, na verdade eu quero me fazer mal, né? Enfim, então isso é para isso que a gente vai fazer isso, porque eu acho que pode realmente ajudar vocês, né, esse vídeo, tá bom? Então vamos lá, tudo que eu citar, tudo que eu falar tá na descrição aí embaixo, todos os vídeos que eu citar estão na descrição aí embaixo, tudo que eu disser tá na descrição aí embaixo. Eu não vou ficar botando card porque eu acho chato. Então, se precisar, vai lá no vídeo aí embaixo, olha, volta se quiser, tá bom? Então vamos nessa, vamos lá. Para começar, eu acho que a gente tem que assim fazer um acordo assim conceitual de terminologia do que a gente quer dizer quando a gente diz as coisas, né? E para explicar por que eu estou dizendo isso. Quando você fala, eu quero me fazer mal, o que você quer dizer com isso? Eu estou fazendo isso para me fazer mal, eu tenho prazer em me fazer mal, já vai mudando um pouco, né? Eu vou dizer para você que, se você acha que esse mal que você vai se fazer vai te fazer bem, vai te trazer algum ganho, vamos dizer, uma vantagem homeostática no seu balanço homeostático. Se você não sabe o que é homeostase, eu vou botar embaixo, mas já expliquei bastante, mas essencialmente é ficar numa zona de equilíbrio vantajosa para a sua sobrevivência. Então, se você acha que esse te fazer mal vai te dar um ganho, vai te dar uma vantagem, então você não está se fazendo mal, você está se fazendo bem, né? Através de uma estratégia que causa alguma dor, que causa algum desvio, alguma coisa, né? Então, se a gente consegue acordar isso, a gente pode seguir. Para mim, se fazer mal, concretamente, tecnicamente, é fazer algo que afaste a gente mais ainda de uma região de equilíbrio homeostático, né? Então, e as várias vezes a gente acaba se fazendo mal, mas não com o intento de se fazer mal, não com a intenção de se fazer mal, porque a gente faz escolhas cagadas e erradas, isso sim, super, o tempo inteiro, né? E a vida é muito complexa. Mas, então a gente vai acordar isso, porque tem essa ideia que a psicanálise trouxe, que é muito legal, que várias vezes a gente faz coisas que nos fazem mal, mas que tem um tal de um ganho secundário, né? Um ganho outro, né? Uma coisa. Como a psicanálise lidava assim, com basicamente um número muito limitado de pulsões, vamos dizer, pulsão de vida, pulsão de morte, ela teve que dar jeito de explicar isso de maneiras assim
na minha perspectiva, um pouco duvidosas, especialmente lançando mão da pulsão de morte para dar conta de muita coisa. Que é assim, é o que justificaria, né, esse masoquismo. Então, inclusive tem o texto clássico do Freud, que eu adoro, eu cito várias vezes, que é o problema econômico do masoquismo, se vocês quiserem olhar. Então, quando a gente vai para a neuropsicanálise, que é o que eu uso aqui na autoescrita, que é o nosso processo de pesquisa aqui desse canal, se você quiser conhecer a autoescrita, vai aí embaixo, tem o vídeo aí. Quando eu uso a neuropsicanálise, a gente abre o espectro para os 7 afetos fundamentais do Panksepp, né? Para essa matriz de pensamento, e a gente tem um outro lugar para trabalhar. E a gente não precisa usar a pulsão de morte para explicar um monte de coisa. Muito embora eu ache a pulsão de morte uma ideia linda, só que eu acho que ela não é real, simples assim, infelizmente. Seria legal se fosse, porque a gente poderia botar na conta a pulsão de morte e explicar toda a nossa autossabotagem com ela, mas eu não acho que é isso que acontece. Mas então, voltando aqui, vamos acordar isso, vocês podem discordar disso, mas se a gente quer se fazer bem se fazendo mal, a gente não está se fazendo mal, a gente está se fazendo bem, né? A gente está tentando se fazer bem. De jeitos bem idiotas às vezes, mas tentando se fazer bem. Então, esse é o primeiro acordo, né? Tá bom. E vai ser necessário para muita coisa que a gente está fazendo. Então, o que eu estou dizendo é que, necessariamente, tudo que você faz, olha que arriscado que eu vou falar, tem a intenção, ou a fantasia, ou a ideia, né? Tem o vislumbre, né? De tentar trazer alguma vantagem homeostática para você, né? Então, é uma alostase, é um processo de tentativa de satisfação de alguma necessidade que pode ser muito mal algembrada, mal arrumada, mal feita, que pode vir de um aprendizado muito ruim, né? Que foi automatizado, ou seja, que vira inconsciente, ou que não foi automatizado, que está aqui na sua ideia mesmo, que é uma ideia consciente mesmo. Eu vou fazer isso aqui porque aí sei lá o quê, eu vou me fazer mal porque isso vai ser legal, veja. Então, pode ser tanto consciente quanto inconsciente, isso faz menos diferença para a gente no final das contas, o motor que faz isso acontecer, mas isso sempre tem, no fundo, a ideia, a esperança de uma vantagem homeostática. É uma vantagem, estou chamando de vantagem homeostática no sentido bem ampliado, assim, né? Então, isso vai apontar para o princípio do prazer do Freud, assim, um negócio que a gente fala bastante, né? Então isso vai tentar aproximar a gente de uma zona, retornar a gente para uma zona homeostática dentro da perspectiva da neuropsicanálise e não da perspectiva do Freud da descarga, como princípio do prazer como descarga. Mas aqui na neuropsicanálise como retorno para o campo homeostático, tá? E aí a gente vai então pensar um pouquinho agora sobre o princípio de prazer e o princípio de realidade, também um conceito importante para a gente entender, para a gente poder seguir. O Freud desenvolve esse conceito fundamental, super fundamental, muito fundamental, que é os 2 princípios do funcionamento psíquico, né? Então, tem o texto, vou botar embaixo também, que é um texto super legal, e ele vai falar do princípio do prazer e do princípio da realidade. E aqui a gente tem uma coisa que é fundamental para entender essa ideia da autossabotagem. O princípio do prazer é esse que busca a descarga imediata, vamos dizer assim, né? A diminuição de tensão, que era o que o Freud que queria dizer o prazer, né? E aqui a gente entende prazer como retorno para a homeostase, tá? Só para lembrar, né? Na neuropsicanálise. E o princípio da realidade é o que considera o ambiente e, vamos dizer, as regras de funcionamento da realidade. Então, ele pensa assim, pô, eu queria fazer isso, mas se eu fizer isso vai dar ruim. Ou se eu fizer isso não vai ser muito bom. Ou eu poderia fazer uma coisa que agora parece pior, né, mas que num futuro, num desenrolar do cenário do universo, pode vir a ser melhor. E a gente já pode dar um exemplo bem clássico assim, né? Que eu queria comer chocolate, mas a alface vai me fazer viver mais, ter menos, como é que chama? Triglicéridos, colesterol, não sei o que, essas coisas todas, ou diabetes, essas coisas que a gente sabe disso. Uma vez eu fui no cardiologista que ele me falou o seguinte, eu estava com pressão alta, ele falou assim, falei, o que eu faço e tal? Ele falou, sabe o que você lê na Veja? É aquilo, só que você não faz. Enfim, faz muitos anos, tinha Veja, isso faz sentido ainda dizer isso, mas a gente sabe da alface, do chocolate, é isso que eu quero dizer. E a gente não faz porque, então, pensando no Freud, a gente está mais orientado para o princípio do prazer do que para o princípio da realidade. O princípio do prazer está ligado a esse não adiamento, né? A ideia de adiamento é muito importante aqui, é uma ideia fundamental. A gente tem uma dificuldade de adiar o nosso prazer. Porque a gente vê aqui e fala, aqui vai dar uma redução de tensão mais rápida, mais imediata, e aqui eu tenho que vislumbrar que isso vai funcionar, que isso vai dar certo, que eu vou aguentar fazer isso, que eu vou, sei lá, ficar melhor, que eu vou viver mais. E para que viver mais, afinal, meu Deus do céu, nessa vida? E por aí vai.
E então a gente faz essas escolhas que estão orientadas para esse princípio do funcionamento psíquico e não para esse outro. Isso aqui é muito importante para a gente entender também tudo isso que a gente está falando aqui hoje, né? É olhar para suas escolhas e pensar se elas contemplam uma noção de imediatismo ou uma noção de adiamento, né? De consideração da realidade, de adiamento. Fala, consigo adiar essa minha necessidade aqui e seguir adiante. É muito difícil várias vezes fazer isso, especialmente quando a gente está cansado, vivendo vidas exaustivas e agressivas para o nosso sistema. A gente passa por um dia, por isso que a gente várias vezes faz, por exemplo, compulsões e coisas assim. No final do dia, né, a gente bebe, come e tal, porque a gente está esgotado ao longo desse dia. A gente teve muito pouco prazer ao longo desse dia, vamos dizer assim, muito pouco retorno para a homeostase, muito pouco acolhimento, muito pouco amor, muito pouca diversão, muito pouco prazer em geral. A gente teve esforço e ameaça, né, e luta e disputa, né? Todos os desvios, assim. A gente passou por muitas dificuldades ao longo do dia e no final a gente fala, eu vou pegar meu Instagram, vou ver uma série, vou comer uma pizza e tomar uma cerveja. O que quer que seja o seu modelo, não importa, mas é para tentar retornar rapidamente para esse lugar de desequilíbrio, né? Por isso que a gente faz isso. É muito difícil aqui falar, vou comer uma salada e tal. Você tem que estar investido nesse ideal do eu, que é um conceito também que está embaixo, se você quiser olhar, com um investimento muito, muito forte nesse ideal do eu, do seu, quem você vai ser para ser amado, sei lá o quê. Ou você tem que ter construído um hábito muito específico para você conseguir fazer tudo de certinho, assim, dentro da ideia de adiamento, no final desse dia de inferno, entendeu? Que você viveu. Então, isso é importante de entender. Essa noção, princípio do prazer, princípio da realidade, é muito importante para entender que várias vezes você simplesmente não está conseguindo lidar com a noção de adiamento, entendeu? Isso me lembra uma história da pediatra do Vicente, que é meu filho bebê, né, meu filho menor, que ele estava acordando muito de noite e tal, e tendo que mamar muito, ainda está, na verdade. E aí acontecia que a Flor ia lá e dava o peito para ele, né? Porque aquilo resolve mais rápido, né? Dá o peito, resolve, ele mama, ele dorme, né? E a pediatra insistia que a gente tinha que conseguir não dar o peito e tal. Isso é uma discussão enorme, né? Não vou entrar nela, mas ela falou, mas eu vou lá, eu dou o peito, ele dorme e eu volto a dormir. Eu não vou ficar meia hora lutando com ele para dizer que ele não precisa mamar naquela hora, que ele pode dormir e tal. E aí a pediatra dizia, você está se auto-sabotando, E eu, na consulta, assim, tipo, querendo entrar nessa briga, mas falando, cara, não é o caso, né? Não é sobre isso. Mas ela não estava se auto-sabotando, tecnicamente, dentro do que a gente estava falando, ela estava simplesmente não conseguindo vislumbrar esse possível adiamento, né? Então, se eu não der o peito agora e lutar por uma semana, talvez ele durma melhor semana que vem. Mas agora eu estou exausta, com uma elevação de tensão enorme em vários campos aqui da minha existência, das minhas homeostases, e eu preciso dormir. O mais fácil me parece agora dar o peito. Então, tem a ver com o que parece mais fácil. O Mark Solms e a galera da neuropsicanálise, que usa o conceito de free energy, de energia livre. Energia livre são as elevações de tensão. Tem essa ideia de que a gente, na hora de fazer as escolhas, a gente vislumbra, prioriza, como eu já falei aqui algumas vezes, prioriza o que a gente supõe que vai baixar a tensão mais facilmente, né? Reduzir essa free energy, que é essa energia não utilizada, é a tensão, né? Energia não utilizada. É um conceito da física estatística, mas a gente não precisa entrar nele, mas o ponto é, a gente vislumbra o que é mais eficaz para baixar e não o que vai ser mais eficaz no futuro. Então, várias vezes a gente faz esse tipo de escolha, de reduzir a coisa instantânea e não a ideia de adiamento, de novo, entendeu? Bem importante entender isso. Uma outra coisa que é importante de entender, um outro lado da história, é que nós temos, como eu disse em algum vídeo passado aí, que é a vida é feita de concessões, vou botar embaixo também se você quiser olhar, nós temos várias necessidades e elas estão em conflito, né? Várias vezes elas estão em conflito. Então a gente tem que fazer escolhas, né? E que vão enfrentar conflitos que vão desenrolar conflitos entre necessidades. Então, várias vezes a gente vai priorizar coisas que podem dar a impressão pra gente de que a gente está se auto-sabotando porque a gente está não satisfazendo alguma necessidade. Então, um exemplo bem clássico que é o medo do abandono, né? O medo de não ser amado, o medo da rejeição, e aí nesse caso a gente vai fugir de um encontro que poderia ser legal por medo, necessidade de fugir deste abandono, né?
Então, é importante que se entenda isso também, sacou? Então, a gente está num conflito entre o medo e a necessidade de ser amado. E a gente vai priorizar uma dessas coisas. Ou então, entre o medo, esse conflito específico entre o medo e a necessidade de ser amado, ele se desenrola de vários jeitos. A ansiedade social, por exemplo, é um excelente exemplo. Eu quero muito ser amado, muito ser aceito, muito não ser excluído, mas eu tenho muito medo da rejeição. Então, eu não consigo ir nos lugares e tal e tal. Poderia ser fobia de outras coisas, né? Então, eu quero passear, eu quero buscar, eu quero ver coisas, mas eu tenho medo de assalto, medo da violência e tal, então eu não consigo. Então, é um conflito entre necessidades, né? Então, você fala, não, você está se auto-sabotando porque você não está vivendo sua vida, está ficando fechado aí e tal. Não é uma auto-sabotagem, é uma defesa, né? Então, aí a gente pensa seriamente sobre a ideia de defesa. E também sobre a ideia de mecanismo de defesa. É uma outra coisa para falar importante. Várias vezes a autossabotagem entra no grande campo dos mecanismos de defesa. Vou botar vídeo sobre isso também. Mas mecanismo de defesa, essencialmente, é a ideia de que você está fazendo uma coisa que não satisfaz uma necessidade sua, você não está conseguindo satisfazer uma necessidade sua, e isso é insuportável, isso é muito ruim de aguentar, essa elevação de tensão que vem da não satisfação de uma necessidade, e a gente põe em cena um mecanismo de defesa, né? Que são diversos, né? Os nossos mecanismos de defesa são diversos, mas é tudo que a gente faz para tentar fugir da elevação de tensão causada por uma necessidade não satisfeita. Resumindo muito, é mais ou menos isso. Então, nessa ideia do mecanismo de defesa entra a autossabotagem, como a gente pensa, né? Então eu não vou para não ter que lidar com a possibilidade do abandono, né? Ou eu perco o jogo antes, né? Eu faço uma cagada ali naquele jogo antes para não ter que lidar com a ideia de não conseguir jogar, com a ideia de tentar jogar e não conseguir jogar. E isso também é muito comum, né? Eu vejo o Martim, meu filho de 8 anos, várias vezes ele faz esses sistemas assim. Ele estraga o jogo quando começa a vislumbrar a hipótese de não conseguir, ou seja, de não ter das duas uma, ou a dominância dele não atendida, ou o sistema de vínculo, a necessidade de ser amado não atendido. Então, quando ele vislumbra que ele vai ser rejeitado, ou quando ele vislumbra que ele não vai ser dominante, ele põe em cena um mecanismo de defesa, que pode ser visto como autossabotagem. Ele quebra o jogo, ele perde, tal e tal. E aí, a ideia de mecanismo de defesa pode ser tanto de quando tem uma elevação de tensão concreta de algo que deu ruim, então a pessoa te deu um pé na bunda, você fala, mas eu não queria estar com ele mesmo, nunca quis e tal, e ele era e aí você faz essa negação aí, por exemplo, né? Ou pode ser de um vislumbre daquilo que vai dar errado. Então você se coloca no futuro, vislumbra aquilo que não vai funcionar, e aí você faz um mecanismo de defesa já para evitar aquilo que poderia ser. Isso aí, sobre a autossabotagem, serve para pensar muitas e muitas coisas, né? Quantas vezes você faz isso? Você não está se auto-sabotando, você está se defendendo nesse sentido, né? E a gente pode pensar nisso como defesa mesmo, né? Como a necessidade de fugir, ou como mecanismo de defesa, mais especificamente porque você está fazendo uma coisa que não resolve a sua necessidade, por isso um mecanismo de defesa. Você está tentando fugir da elevação de tensão que viria dali, mas isso não está resolvendo a sua necessidade básica, entendeu? Que é o vínculo ou a dominância, enfim, não importa. Vai variar um pouco. Se você quiser entender sobre as necessidades básicas um pouco mais, os vídeos estão aí embaixo também, se você quiser estudar melhor os 7 afetos fundamentais, tá bom? E com isso a gente abre essa outra parte desse pensamento que é super importante, que tem a ver com os aprendizados infantis, né, nessa história toda, né, que são assim, o que a gente aprendeu que era o melhor a se fazer para reduzir nossa tensão, para o nosso sistema funcionar melhor. E isso várias vezes não é o melhor que a gente pode fazer, mas a gente se sustenta nisso. Então, a gente tem medo do encontro, a gente faz essas ideias aí, por exemplo, como eu falei, eu não vou jogar, então não vou participar disso e tal. E são esses aprendizados que se sustentam ao longo da vida, né? E que isso é importante, que eles estão automatizados, então eles são inconscientes nesse sentido. Você não pensa sobre isso, você simplesmente não vai. E aí você tem a impressão, alguém vem e te diz, cara, você está fugindo do negócio, está fazendo uma coisa e tal. E isso se enquadra em várias categorias também, né? Dos aprendizados infantis, e é importante entender que quanto maior a elevação de tensão, né, quanto maior a possibilidade de ameaça para a sua sobrevivência, ou ameaça em si para a sua sobrevivência, né, em qualquer sistema que seja, maior a chance de um automatismo, né? Quando a gente está aqui pensando tranquilo e tal, a gente consegue pensar, falar e articular as coisas, racionalizar, vamos dizer assim, as coisas e tal. Quando a gente se põe num lugar que a pessoa te coloca, tem um estímulo que é ameaçador para a sua sobrevivência, ou seja, para a sua homeostase, a sua chance de automatismo, de reflexo, vamos dizer assim, é muito maior, sempre muito maior. Então, nesse momento, você vai
pôr em cena os seus aprendizados automatizados é mais provável que você faça isso nessa hora. E aí você repete aprendizados muito ruins, e aí você fala, porra, né, eu não consigo aprender, eu quero me fazer mal e tal e tal. Não é que você quer se fazer mal, é que você aprendeu mal, né? Você aprendeu uma estratégia para satisfazer as suas necessidades que é ruim, que é burra, né? Que não é burra nesse sentido porque ela não está conectada à realidade, ela não está adequada à realidade. Mas foi o melhor que você pôde fazer quando você era criança, que você tinha pouco material, pouca ferramenta, menos ferramenta, tinha menos ferramenta, e aí você fez isso que você podia fazer. Então, não é que você quer se fazer mal, é que você aprendeu mal, entendeu? E aí você continua repetindo isso, porque aí é uma outra coisa que é super importante, a atualização do nosso sistema gerador de hipóteses sobre a realidade é muito ruim, né? Ela poderia ser bem melhor, mas ela não é. Infelizmente, ela é assim. A gente prevê a realidade, a gente segue com essa previsão, e várias vezes algumas coisas que põem a gente em muito risco são muito difíceis de revisar, muito difíceis, por isso que o processo terapêutico é tão difícil várias vezes, é difícil de revisar. Então a gente fica preso nessas coisas, né? Fica agarrado nessas coisas, e a gente faz uma outra coisa que é bem importante entender. A gente aplica um aprendizado que foi feito numa cena, numa outra cena que não é para qual ele não é adequado, né, esse aprendizado, e aí não funciona. E aí a gente fala, tá vendo, eu tô me auto-boicotando e tal, né? E quando você não está se auto-boicotando, você só não atualizou para aquela realidade o seu aprendizado, que é uma coisa que a gente várias vezes não consegue fazer. Então, isso é um lado também da história bastante importante de pensar, entendeu? A sua falta de flexibilidade das modalidades de satisfação que você consegue encontrar, que você põe em cena, entendeu? Então, isso é importante de pensar, tá? Mas só voltando um pouquinho sobre a coisa do aprendizado infantil, é assim, o importante aí é que você entenda que aprendizados são esses, por que eles aconteceram. É isso que a gente faz na autoescrita, né? Entender que aprendizados são esses, como é que eles estão estabelecidos, como é que eles estão tentando te levar adiante. Porque é uma tentativa de te levar adiante, por mais estúpida que ela seja. Então, por exemplo, se você tem muito medo de entregar um trabalho que você sabe que é fundamental para você, ou de se preparar para uma prova que você sabe que é fundamental para você, essa história toda que você fala, estou me auto-sabotando porque eu não estudo e tal. Tem um medo aí concreto. Tem outras coisas, né? Uma falta de ânimo, esperança, né? De busca mesmo para conseguir fazer isso, porque você não acha, porque você tem que estar sem esperança, vamos dizer assim, né? E outras coisas tantas, né? Que é mais fácil ficar no Instagram do que estudar. Obviamente é mais fácil. Por razões que a gente já falou bastante, se vocês quiserem tem vídeos aí sobre isso também. Mas é mais fácil, simples assim. Você recebe mais dopamina do que ter que fazer esse movimento de trabalho. Mas tem aí nisso tudo uma ideia de que você tem uma elevação muito grande assim, da sua fantasia de si mesmo, né, de quem você tem que ser para ser amado, seu ideal do eu. E aí é insuportável lidar com a possibilidade de não conseguir, né? É insuportável. Então você não consegue estudar, porque estudar vou tentar e vai que eu não consigo, né? E aí é mais fácil, concretamente é mais fácil fugir. É mais fácil porque reduz tensão naquela hora, né? Princípio do prazer. É mais fácil fugir do que fazer aquilo. Então, preciso que se entenda isso, não é que você quer se lascar, você quer se fazer mal, é que é mais fácil, né? E se é mais fácil, você vai para lá, natural. Entendeu? Então isso é bem, bem, bem importante. Tem um outro lado disso aí que é a ideia de se colocar em risco constantemente, né? Não, eu me ponho em risco, eu faço coisas que me fazem mal. Eu fazia muito isso quando adolescente e tal e tal. Inclusive, uma época de ir para análise, minha mãe falava isso, que eu tinha que elaborar minha pulsão de morte. E, né, a pessoa que, enfim, não vou ficar dando exemplos aqui meus, ou enfim, mas a noção geral de se botar em risco, tá? Aí você tem que pensar. Por exemplo, transar sem camisinha é um clássico, que eu escuto bastante. Primeiro que tem, tecnicamente, mais prazer em transar sem camisinha. Eu acho, em geral, né? Eu não estou defendendo que ninguém transa sem camisinha, tá? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Não, por favor, não me ponha isso na minha conta, porque não fui eu. Aliás, não fui eu, uma coisa daqui a pouquinho que a gente vai falar também. Mas, enfim, transar sem camisinha, né? Mais prazer, então o imediatismo está aí. Mas tem uma coisa que é o enfrentamento da figura de lei, né? Então isso tem a ver com risco. Porque na nossa formulação psíquica, assim, a gente vai falar da figura do superego, né? Essa ideia dessa galera que te diz sim e não. Mas essa galera que te diz sim e não é também a galera que te protege, te diz cuidado, não vai aí. Mas o cuidado não vai aí, que é a proteção, também vai virando uma limitação, né? Vai virando uma limitação da sua potência de busca.
Então, o cuidado é um limite também. E o limite é várias vezes insuportável. E o limite várias vezes é humilhante, te faz sentir pequeno, menor e tal, dominância. Então, você está se sentindo diminuído e restrito, né? Se quiser entender mais, o vídeo do Manual Mínimo dos Afetos vai explicar bastante sobre isso. Então, você passa a enfrentar a lei, né? Enfrentar a lei de um jeito estúpido às vezes, mas se colocar em disputa, em protesto, em desafio com essa lei, né? Então, além do prazer de transar sem camisinha, você está desafiando a lei, né? E isso várias vezes leva a gente para lugares bem idiotas, assim, bem, que parecem bem burros, né? Eu, por exemplo, jovem, dirigia o carro, isso em Brasília, eu dirigi o carro bêbado e tal, e rápido, e bati o carro algumas vezes. E, enfim, por quê, né? Para mim, hoje em dia, tem a ver com um enfrentamento desse limite, né? E tal. Então, isso é uma coisa importante para você pensar também como é que é a sua relação com a lei, com essa figura de lei, que é uma figura de acolhimento, proteção, mas é uma figura de limitação e diminuição e de rebaixamento da sua potência, né? Então, do seu lugar, assim, da sua dominância nesse sentido. Então, isso é uma coisa também importante de pensar, tá? Que eu acho que serve para muita gente para pensar aí, outro lado da história. Uma outra coisa que é importante sobre a autossabotagem é que várias vezes, mesmo fazendo, esse é um outro lado, né? Mas mesmo fazendo uma coisa mais ou menos certa, a coisa pode dar errado, né? Então a gente faz assim, a gente tenta pensar e se dedica a pensar a coisa toda e tal, e a coisa falha, né? E a coisa falha, não funciona, né? Então, e aí isso é insuportável. E aí, como é insuportável, talvez seja mais fácil dizer eu me auto-saboto, né? Porque é mais fácil isso do que contemplar a realidade mesmo de que não deu certo, né? O mundo é complexo, não funcionou, não consegui fazer o que eu queria fazer, não rolou, né? Faço um vídeo aqui, faço tudo de correto e tal, e o vídeo não funciona, o vídeo não dá certo, né? Por exemplo, não funciona assim, não é distribuído pelo YouTube. E aí eu posso falar, realmente eu fiz um vídeo, eu me auto-sabotei, fiz um vídeo que não era assim tão legal, que eu escolhi tal coisa e tal. Mas eu também, né, faço vídeos muito longos. O que eu quero com isso? Estou me auto-sabotando. Ou eu posso fazer o outro lado, né, que é o avesso disso, quer dizer, mas aí o algoritmo do YouTube não funciona realmente e tal, né? É o outro lado, é outra defesa, né? Poderia ser. Mas no fundo, às vezes, é só a realidade mesmo que é difícil. A gente tenta, e ainda assim a gente não consegue, porque o mundo é complexo, o mundo não está feito para o nosso narcisismo nesse sentido, né? O mundo tá aí do jeito que ele é. E aí a gente pode já pensar duas figuras pensando no superego e na realidade, né? Que são o não fui eu, né? Que tem a ver com a autossabotagem de alguma forma, e o fui eu, sempre fui eu. O não fui eu, abri a mochila do Martim outro dia, e aí tudo zoado lá dentro, uma discussão que a gente tem com muita frequência, a agenda amassada. Eu falei, cara, como é que tá assim essa agenda aqui dentro? E ele fala, não fui eu que botei assim aí. Então, né, como ele estava apressado, sei lá o que, sem prestar atenção nisso e tal, jogou lá pra ir brincar, né? E aí o não fui eu, né? E aí é a coisa, transei sem camisinha, não fui eu. Alguma coisa aconteceu, foi o destino, assim, foi alguma coisa mágica que deu conta de fazer isso acontecer. A gente poderia enquadrar isso na autossabotagem também. Por outro lado, tem a ideia do tudo fui eu. Tudo fui eu, tudo sou eu me fazendo mal e tal, né? Porque é mais fácil isso do que falar, não, eu fiz tudo que eu pude e não consegui, né? Então, na verdade, eu me auto-sabotei. Na verdade, fui eu mesmo que produzi essa realidade para mim e tal. Não é porque a vida é puxada, é complexa. Aí vai bater na autoprodução, como é que chama a produção da cocriação da realidade. Então, que tem a ver com... Você está se auto-sabotando. Se você cocriar essa realidade de um outro jeito, a coisa vai andar melhor. Não necessariamente, né? Até sim, em certo ponto, você pode mudar suas ações, mas isso tem um limite da realidade. E aí, assim, isso vai. Mas é mais fácil dizer fui eu que fiz alguma coisa para minha mãe me abandonar do que dizer minha mãe não gosta de mim, entendeu? Então, eu fiz alguma coisa e me dá a ilusão de controle, que eu poderia ter feito uma outra coisa. Então, eu posso passar a vida tentando fazer uma outra coisa para compensar, para reduzir esse risco, né? Então, eu passo a vida numa paranoia de que eu tenho que dar conta de fazer alguma coisa que evite o meu abandono. Quando, na verdade, o abandono e o desamparo, em última análise, vai acontecer, ele está dado, né? E não é sobre você,
nesse sentido, né? Não tem nada que você possa fazer para evitar isso. A gente pode melhorar as nossas orientações no mundo, mas tem um limite, né? Então, eu não fui eu e eu fui eu. É mais fácil dizer que tudo fui eu do que falar, não, nem tudo foi você, a realidade é puxada mesmo, entendeu? Aí tem uma coisa que abre isso, assim, mais uma coisa, que é sobre as profecias autorrealizadoras, assim, né? Do fui eu, não fui eu, e aí você produz uma realidade de perseguição, né? Então fala, a galera da escola não gosta de mim e tal e tal. E aí você vai pra escola, e aí nesse sentido é um pouco você mesmo, tá? Não totalmente você, mas um pouco você, né? Então tem isso, que não é totalmente, é um pouco, você pode fazer alguma coisa, mas não tudo, né? Então é difícil a gente entender essa realidade no meio, a gente fica vibrando entre esses dois narcisismos, né? O mundo tinha que estar feito para mim e não tá, então, pô, como é que pode isso? E por um outro lado, eu sou a pior pessoa do universo que também resolve uma coisa e não tá nada disso tá na realidade, né? Então, o pessoal da escola não gosta de mim e eu vou lá e eu brigo com eles, ao invés de falar, como é que, porra, por que vocês não gostam de mim, entendeu? Eu queria muito poder brincar com vocês. E eu brigo com eles, à medida que eu brigo com eles, eu fico mais excluído ainda. E assim isso vai seguindo, né? Então, essa profecia se autorrealiza nesse sentido, né? Isso se retroalimenta. Não é autorrealizador em si, porque não é você estar realizando isso, também é uma fantasia mágica de controle, mas isso tem uma retroalimentação, né, que está acontecendo o tempo todo no sistema. O sistema, você e o outro, está sempre se retroalimentando. Isso vai acontecer necessariamente. Então, se você vai para lá e briga antes de tentar, porque tentar se põe numa situação de dominância ameaçada, que é falar, eu queria ser amado, como é que faz? Você pode ouvir um não muito duro, né? Então você faz uma coisa que acaba aumentando a chance daquilo acontecer. Então, nesse sentido, sim, a gente tem uma certa ingerência sobre a realidade, mas não tanto assim, né? A gente faz parte do sistema, mas a gente não é dono do sistema magicamente, entendeu? É uma coisa importante de entender também. E aí sobe pra gente também a coisa muito importante do livre-arbítrio, né? Que tem no fundo disso. A gente tem a impressão que a gente está escolhendo o tempo inteiro, então, que tudo que a gente faz é nossa escolha. Mas eu vou falar uma coisa assim que, infelizmente, não. A gente sempre escolhe o que a gente já ia escolher com as condições que a gente tem, né? Com os aprendizados que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem, com a história que a gente tem, com a memória que a gente tem e com o ambiente que a gente está. Então isso está tudo feito, meio feito já, no nosso processo. Não é que está feito por Deus, organizou para você fazer assim, não é isso. É que está feito em função de uma sequência de causalidades muito complexa que te leva àquele lugar onde você está. E aí você vai fazer a escolha que você vai. Então essa ideia de que abre o próximo ponto, mas que você poderia ter feito outra escolha, ela é falsa, né? Na verdade você faz o que você pode fazer, necessariamente o que você pode fazer. O que você pode fazer para mudar é mudar as condições que geraram aquela escolha, entendeu? Isso aqui é o que a gente faz na terapia, na autoescrita, a gente muda as condições, a gente dá mais ferramentas, mais referências, mais percepção, né? Mais noção das coisas, e isso vai mudando essa condição de quem você é para você poder fazer a escolha. Mas necessariamente você vai fazer o melhor que você pode fazer. Só que o melhor pode ser muito ruim, entendeu? Pode não dar certo, pode não funcionar. Simples assim, pode ser um automatismo infantil muito estúpido que a gente tem que rever. Então a gente vai mudando essas condições. Então isso é muito duro de reconhecer, que o livre-arbítrio é uma fantasia, que a gente tem a impressão de escolher, mas a gente escolhe em função dos nossos aprendizados para satisfazer nossas necessidades afetivas. E os aprendizados já estão lá, né? Mas cada experiência que você vive modifica esses aprendizados, entendeu? Então a gente tem chance de mudança de escolha, construindo novos aprendizados, né? E que isso acontece na vida e no estudo do processo de pesquisa de si mesmo. Então sim, a gente pode mudar, mas a gente não pode escolher outra coisa naquela hora, desse jeito, na minha opinião. Mas o duro é que a gente tem sempre a impressão de que o livre-arbítrio está se dando ali. Enfim, esse conceito a gente pode voltar a isso, porque é uma discussão filosófica super antiga do livre-arbítrio, né, até que ponto e tal, mas enfim. E é isso é muito importante se compreender. A gente muda as condições da escolha, a gente não muda a escolha em si naquela hora. O que a gente tem que trabalhar para mudar as condições da escolha. Tá. Então, quando você fala eu poderia fazer de outro jeito, por que eu fiz assim, assim, assado? Não poderia, você fez o que você pôde. Necessariamente, você fez a escolha que você podia fazer. Necessariamente, é uma definição tautológica essa. Você fez a escolha que você podia fazer. Melhor que você podia fazer, tentando reduzir tensão naquela hora, né? E aí você pode amadurecer nesse sentido por um processo, né? Porque aí tem outro ponto que é muito fácil dizer eu poderia ter feito de outro jeito depois que a coisa está feita. Você olha, deu errado, você fala, poderia ter feito de outro jeito. Agora sim, você já tem um outro elemento para julgar, que é a própria experiência, você já tem uma outra condição de julgamento a posteriori, depois daquela experiência. Antes você não tinha. Então agora, percebendo que deu ruim, eu posso falar, eu poderia ter feito outra coisa, mas antes você não tinha como saber várias vezes. Necessariamente, né? Você não tinha como saber o que ia acontecer. O mundo é complexo. Então mesmo que você faça o melhor, pode dar ruim, pode sair o pior daquela história. Por isso que os terapeutas não respondem quando as pessoas perguntam, o que eu faço? Porque eles não sabem, entendeu? Eles simplesmente não sabem. Não julgue a
sua escolha depois da experiência, né? Da realidade, do confronto com a realidade. Porque é sacanagem com você, entendeu? Você não sabia disso concretamente. Aí a gente entra nos campos de repetição. Então, tá, acho que a gente já falou bastante, eu vou só dar uns exemplos rápidos para vocês pensarem, para vocês falarem, isso aí se enquadra na minha coisa e tal e coisa, tá bom? Vamos usar uns exemplos, os contra-exemplos vocês poderiam me dar, e esses me deem outros contra-exemplos para ver se tudo isso que eu falei não resolve, né? A ideia de que você não está se auto-sabotando, você está só fazendo uma escolha ruim, simples assim. Então, já negando isso que negaria o que eu acabei de falar, é assim, não, mas eu já sei que vai dar ruim, porque eu sempre volto para aquele lugar e sempre dá ruim, né? E sempre eu vou me meter com esse tipo de gente, por exemplo. Essa insistência em relações que não funcionam vem de algum aprendizado que você tem que conseguir compreender. Um aprendizado que está automatizado, de que você vai se relacionar com figuras deste tipo, que tem a ver com alguma coisa aí na sua história, ou com várias coisas na sua história, de que você acha que você não pode ser amado de outro jeito e tal, e coisa e tal. A gente já falou muito sobre isso, sobre esse aprendizado dessas primeiras relações objetais, mãe, pai e tal, como que isso mais ou menos resulta de alguma forma no que vem depois, né? Então você tem que entender o seu aprendizado automatizado antes de dizer que é autossabotagem. Não é porque você acha que isso é o melhor que você pode fazer, por mais idiota que seja. Você não quer se fazer mal, você está conectado a esse objeto porque você acha que este objeto é o que vai salvar a sua existência. Porque você acha que você vai morrer sem esse objeto. E, né, esse tipo de objeto, vamos dizer assim, porque você aprendeu com este tipo de objeto, entendeu? E isso leva à nossa segunda questão, que é a dependência emocional. A pessoa te faz mal, te maltrata e tal, você fica ali. Porque você acha que sem aquela pessoa você vai morrer. E morrer é pior do que ficar ali tomando aquelas burdoadas. Então não é autossabotagem, é sobrevivência. Tem uma fantasia em você que vem de um aprendizado de que você não consegue sobreviver sozinho. Entendeu? Isso é muito sério que se compreenda. Você não quer se fazer mal, você não está conseguindo entender que isso não é verdade. Né? Então você tem que mudar essas condições, entendeu? Esse é um outro exemplo, alguém que fica na relação muito ruim, tá? Compulsão alimentar. Acho que já dei o exemplo da comida ali e tal no começo, acho que serve, não, mas eu quero me fazer mal, me sabotar. Não, você está tentando encontrar algum campo de prazer, foi a saída que você achou. Só que não é isso que você precisa de vínculo de amor, né? E aí a comida não traz isso, à medida que não traz, você faz de novo, se culpa, isso aumenta a tensão de novo, isso circula, né? Isso faz uma circulação que se retroalimenta de elevação de tensão, culpa, tentativa de reduzir tensão com as ferramentas que você tem, que você aprendeu, que é um aprendizado ruim da compulsão alimentar. Mas você não quer se fazer mal, é o melhor que você pode fazer, por mais idiota que seja, né? Então vai ver o vídeo sobre compulsões aí embaixo também. Não é autossabotagem, é uma tentativa de saída, é um mecanismo de defesa, vamos dizer assim, para essa elevação de tensão que provavelmente está no sistema de vínculo ou de dominância, né? Você não está se sentindo amado ou reconhecido na vida, ou você está simplesmente exausto e você precisa comer para aliviar esse inferno que foi seu dia. O transar sem camisinha é um outro exemplo que eu tinha aqui anotado, já dei, né? Você bota a culpa no destino, no mágico, na coisa e tal. E você fala, não fui eu, né? Essa coisa toda. Porque é mais fácil isso do que se responsabilizar pela coisa, né? Bem mais fácil. Aí depois você fala, não, eu tô me auto-sabotando, né? Então, você está lidando com os campos de prazer, com os campos de lei e tal. Acho que dá para entender tudo que vem daí. Entenda, a gente é complexo, sabe? Eu tô falando nesse vídeo um monte de coisa, mas tem um monte de coisa ainda que eu poderia falar sobre isso. Porque a gente tem as nossas necessidades todas e os aprendizados que a gente fez ao longo da vida com os objetos todos em relação a como que a gente, faz esse malabarismo com elas todas. Então, a gente vai quase que necessariamente fazer aprendizados ruins, entendeu? Em algum momento da história, do percurso, sabe? A outra história que é fugir do encontro esperado, né? Tanto medo do abandono que você não vai. Ou você consegue o seu emprego dos sonhos, mas aquilo te leva tanta atenção, a chance de dar errado, de você não conseguir ser bom o bastante para corresponder àquela expectativa, àquela fantasia, que você caga tudo o mais rápido possível e sai correndo, né? Porque lidar com aquela elevação de tensão, da possibilidade de não dar conta, é muito insuportável. Então você sai dali. Isso é um exemplo que está lá no Freud, já lá atrás, né? De alguma forma, na ideia de autossabotagem que ele já trazia, né? Assim, que você... e aí ele vai dizer que você não... suplantar o lugar do pai, né? Você superar o pai, você não pode lidar com essa tensão. Bom, enfim, é uma explicação lá simbólica dele, mas... né, eu acho que a gente tem essa coisa que dá para pensar facilmente. É muito ameaçador não dar conta de corresponder a essa fantasia, tá? Tem um que é clássico também, que é o se machucar, né? Se machucar e tal. E aí, cara, tem algumas coisas que passam por aí, que a gente pode pensar. O se machucar concretamente eu tô falando, né?
Uma é que localizar a atenção várias vezes é melhor do que a atenção difusa. Outra é que você tem a impressão que você que está controlando aqui, você que está causando a sua própria dor, né? Outra é que a punição, esse é muito importante, né? A punição, às vezes, você se autocastigar é melhor do que a punição do superego de você ser uma pessoa ruim mesmo, uma pessoa que não merece ser amada, né? Essa é insuportável, insuportável. Então você se pune por não corresponder àquela coisa lá. E essa punição te alivia, te espia essa culpa, vamos dizer assim, ou essa impressão insuportável de você não ser bom o bastante. Então você se machuca várias vezes, né? O Martin faz uma coisa, a gente estava brincando de Nerf, né? Aquela arminha, outro dia, não vou discutir se é saudável ou não, mas então, enfim, chegou uma hora que ele estava ganhando de mim. E aí chegou uma hora que eu virei o jogo. E aí ele virou a arma pra ele e deu um tiro assim nele. Falou, eu não sou digno, eu não mereço viver. E aí caiu assim. Enfim, porque né, se auto fez um negócio, né, da coisa toda, porque ele não estava à altura daquele negócio, né, da expectativa dele sobre si mesmo e tal. Então, no caso, é uma brincadeira, mas isso tem consequências seríssimas várias vezes de quando a gente não consegue entender que a gente está à altura do que a gente deveria estar para ser amado, né? E a gente se pune concretamente, né? E nisso tem a impressão de controle, tem a ideia de que você está fazendo alguma coisa, né? Então tem aí, e tem também uma outra coisa que também acontece, poderia dar mais exemplos do Martin também, que é punir o pai, punir a mãe se fazendo mal, né? Então, olha o que você me faz fazer comigo, né? Fazer muito isso quando criança, que é se machucar para o outro sofrer, porque você percebe que isso desestabiliza o outro, né? Então, você faz essa cena para fazer o outro sofrer. Também, tudo isso pode construir esse campo do se machucar, né? E às vezes, muito concretamente, você quer fazer parar uma dor, né? Uma dor muito intensa que está acontecendo dentro de você e você quer fazer parar essa dor. E você pensa que se machucar, ou em casos extremos, o que seria o suicídio, que é muito sem saída essa coisa, tem a ver com tentar fazer parar essa dor várias vezes, ou não se sentir realmente merecedor de existir. E é uma saída muito ruim, mas que tem a ver com essa incapacidade de achar uma outra solução. E essa solução que você acha é uma solução muito ruim. Por isso que a gente trabalha tanto para tentar conseguir vislumbrar outras soluções, né? E a gente consegue, né, vislumbrar outras soluções, construir uma certa esperança, construir uma certa impressão de que você não precisa ser aquela pessoa que você acha que você deveria ser para ser amado. Você pode ser outras pessoas que podem ser amadas de alguma forma, ou que podem existir no mundo, né? Que merece, vamos dizer assim, existir como todo mundo merece existir no mundo, né? Outra, terminar relações quando elas ficam bem. A relação fica bem, tá tudo bem, aí você corta o negócio. E tem muita coisa aí, você pode achar que você não merece ser amado, que você construiu esse aprendizado, ou que você não vai conseguir sustentar aquela ideia, aquela situação, enfim, ou aquilo te traz uma impressão de calmaria, de tédio que é insuportável, que você precisa buscar outras coisas, tem várias possibilidades, mas há alguma coisa aí que não é simplesmente uma autossabotagem, entendeu? Acho que vale pensar, então não reduza a autossabotagem, essa situação aí, né? Várias vezes eu vejo isso acontecendo, a pessoa tem uma elevação de tensão de achar que ela não vai ser boa o suficiente ou que ela não merece aquela relação, que ela não vai dar conta, né? Porque ela não é boa, porque ela não é legal, né? Então ela sai, né? Porque não seria legal aquilo. Tem a coisa que eu já disse também, a vitória na derrota, né? Que é o exemplo do Martin no War, quando ele percebe que ele vai perder, ele no dado, por exemplo, ele joga o dado e fala, já sabia que isso tinha certeza que eu ia tirar 1 e 2, sabia? Porque aí tem uma explicação mágica para aquilo que é muito ruim de suportar, né? Que você não conseguiu. Então você se defende magicamente disso, né? Então, em certo sentido, a autossabotagem várias vezes passa por essa não compreensão da realidade, né? Da complexidade da realidade, da complexidade dos nossos afetos e dos nossos afetos em relação à realidade. Então você acha explicações para dar conta de suplantar ou de passar por cima desse problema que é viver, né? A complexidade que é viver. Eu acho que eu falei mais ou menos sobre tudo. Que eu tinha notado aqui, ficou esse ponto assim de se autopunir para evitar a punição do abandono, que é a punição mais ameaçadora do superego, é um ponto super importante para pensar também. Então, eu me puno, né, eu me castigo para evitar o abandono, né? Então, eu viro
eu me faço mal para evitar que eu seja mal. Porque se eu for mal, eu posso ser abandonado. Isso é um ponto super importante de pensar, né, para vocês aí. Acho que eu falei um bocado de coisa, espero ter ajudado. Qualquer ponto que eu tenha aberto aí, que vocês acham que pode abrir, que pode virar um vídeo assim específico, comenta aí embaixo e a gente segue, tá? Mas, em resumo, eu acho que eu mais ou menos consegui argumentar razoavelmente que não existe autossabotagem em si. Existem estratégias ruins. Existem estratégias que poderiam ser melhores, simples assim. E a gente tem que aprender. Infelizmente dá trabalho, tá bom? Gente, sábado a gente se vê lá na Autoescrita, todos sábados, 11 horas, tem a nossa live para trabalhar, tá bom? Para entender isso melhor. Até já, obrigado, tchau.